Olá, estudantes! Continuando então a nossa playlist, essa aqui é a continuação das equações, da demonstração das equações para movimento oblíquo. No vídeo passado eu falei sobre como chegar nesta equação aqui, a altura máxima. Recomendo muito que você assista esse vídeo, porque agora nós vamos para uma dedução um pouquinho mais complexa, tá? Que é o alcance horizontal máximo, que é isso aqui, ó, essa letra A que está aqui bem na base aqui da sua tela, tá bom? Então vamos lá. Gente, é o seguinte, lembrando da premissa que eu quis estabelecer com vocês para melhorar a questão didática, tá? No vídeo passado eu falei assim, gente, tudo que vocês estiverem vendo na coloração verde, eu estou me referindo a coisas na horizontal. Tudo que vocês virem na coloração laranja, alaranjado, eu estou me referindo a coisas verticais, tá? E tudo que vocês virem na coloração roxa, porque eu estou me referindo a resultante, tá certo? Então, só para deixar essa premissazinha aqui. Outra coisa que vai ser muito importante vai ser a questão da decomposição vetorial, tá? No vídeo passado eu falei o seguinte, como chegar em V0y. Eu falei que esse vetorzinho aqui, ó, certo? Ele é exatamente projetado nessa parede aqui, e essa parede é o cateto oposto desse ângulo, ó. Repare que isso aqui é um triângulo, ó. Conseguem ver? Isso aqui é um triângulo, e a hipotenusa é essa parede roxa aqui. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é igual a seno. Então, V0y é igual a V0 vezes o seno de θ. Foi isso que nós falamos. Se eu quisesse saber, já vou logo estabelecer agora, tá? Se eu quisesse saber quanto vale V0x, reparem que o vetorzinho verde, olha aqui, ó, ele é adjacente, ou seja, ele é vizinho ao meu ângulo. Então aqui, ó, eu tenho cateto adjacente, cateto vizinho, V0x é o que? É o vetor original, V0, vezes o cosseno do ângulo, tá? Nós vamos precisar dessas premissas aqui para a gente poder entender melhor como chegar nessa equação do alcance horizontal máximo, beleza? Então vamos lá. Bom, então iniciando propriamente a dedução, nós vamos começar com uma pequena teoria, tá? Que é o seguinte, no movimento oblíquo no vácuo, gente, nós temos dois movimentos, um vertical e um horizontal. Só que o horizontal, ele nunca vai mudar, tá? Ele não muda nem de direção, nem de sentido, nem de módulo. Isso quer dizer que se eu chutar qualquer valor para, sei lá, 10 metros por segundo, pronto. É 10 metros por segundo aqui, 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 inclusive aqui. A gente chama de V0x apenas para dizer que é inicial, apenas para dizer que na segunda coordenada cartesiana ele começa aqui na origem, só isso. Mas é exatamente o mesmo valor, tá, gente? É o mesmo valor. Agora, alguém tem que estar mudando, tá certo? Quem é esse alguém? É o y. É tudo que está em laranja. Repara que aqui, ó, ele aponta para cima, o sentido dele é para cima. Aqui não existe no ponto mais alto e imediatamente após o ponto mais alto ele já mudou de sentido. Vai para baixo e vai crescendo o vetorzinho na medida em que o tempo vai passando, tá certo? E a trajetória vai se alternando também. Ou seja, galera, lembram que no início dessa equação, no vídeo passado, eu comecei a partir do princípio aqui do movimento até o ponto mais alto e eu usei a equação de Torricelli. Por que eu usei essa equação? Primeiro porque é um movimento, ó, é um movimento com aceleração, no caso aqui aceleração negativa, tá? Nesse trechinho aqui. Segundo, porque eu não tenho o tempo. E para movimentos com aceleração, eu tenho essa vantagem, eu posso usar uma equação que não dependa do tempo, que é a equação de Torricelli. Agora aqui eu já vou ter um pequeno probleminha, tá? O movimento é horizontal, é constante, isso é um movimento uniforme, constantezinho, ó, não vai mudar. Então eu vou ter que usar uma equação da cinemática que sirva para isso, para esse movimento uniforme. Acontece que eu só tenho uma opção de movimento, que é a equação do sorvete. Lembra dessa equação? Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal, foi o primeiro vídeo dessa playlist que eu criei, mostrando a dedução da equação que o pessoal chama de sorvete, né, que é para movimento uniforme. E veja ela aqui, ó. Essa aqui é a equação do movimento uniforme, que o pessoal chama muito de sorvete, né? Só que ela está adaptada para o movimento oblíquo, tá? Na sua componente horizontal. Eu coloquei então na coloração verde para fazer alusão a coisas horizontais e eu estou usando os termos que eu usei lá no gráfico, tá? Mas é a equação do pessoal chama de sorvete, né? A mesma coisa, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse camarada aqui, ó, x0, e vou passar para o outro lado. Quando passar para o outro lado, vocês sabem que vai ficar x menos x0, que é a mesma coisa que ΔX, tá bom? Eu vou repetir o meu tempo, ó,
tá certo? Ele faz parte da equação e vou repetir o Vx. Só que no lugar de ΔX, vocês concordam comigo que ΔX, o tanto que o x variar, vai ser exatamente o alcance, tá certo? Entre a trajetória, o ponto, entre o ponto inicial e o ponto final, tá certo? Então eu substituí simplesmente pela letra A, apenas para ficar parecido com a equação mesmo. Agora eu vou fazer o seguinte, vocês lembram quando eu falei sobre a decomposição do vetor? Que Vx era na verdade o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então Vx é o vetor original, que é V, né, que tá em roxinho, né, vezes o cosseno do ângulo. Então eu posso reescrever Vx dessa maneira aqui, ó. Lembrando que eu coloquei em roxo para fazer alusão ao vetor resultante, aquele vetor original, tá? Repare que, ó, então Vx é V vezes o cosseno de θ, tá bom? E o t eu só repetir. Daqui, gente, eu não tenho mais como seguir. Daqui eu não tenho mais como seguir simplesmente porque eu não tenho o tempo. Eu não tenho nenhuma perspectiva para o tempo, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu poderia até deixar dessa maneira aqui, tá? Também serve para calcular, serve, mas é porque não é assim que está nos livros. Então, para cumprir o que eu prometi no vídeo, né, que é chegar na dedução, na demonstração daquela equação, eu vou então indexar isso aqui, ó. Vai ficar como sendo minha equação 1 e nós vamos ter que resolver esse probleminha aqui do tempo, tá? Então é o seguinte, como é que eu resolvo esse problema do tempo? Eu vou precisar então de alguma equação na vertical mesmo que envolva o tempo. E aí eu vou precisar isolar esse tempo. Olha o que é que eu vou fazer. Reparem que eu peguei aqui a equação do... O pessoal chama muito isso aqui de Voat, né? Só que está adaptado para a queda livre. Eu tenho também um vídeo aqui mostrando como chegar na equação do Voat, né? Que o pessoal chama, tá certo? Vou botar tudo aqui nos cards, tá certo? Vou pegar aqui, ó, e vou isolar o tempo. Quando eu for isolar o tempo, para poder isolar, a gravidade vai passar dividindo, vai ficar desta maneira aqui. E nós já vimos que no vídeo passado, desde o vídeo passado, que Vy é o que? É o vetor original vezes o seno de θ, tá certo? Vezes o seno do ângulo. Repare então que eu botei aqui, ó, Vx, V vezes o cosseno de θ, Vy, V vezes o seno de θ. Só tem um pequeno porém aqui. Qual é o porém aqui? Qual é o problema aqui? O problema é que esse tempo aqui é de meia trajetória, ou seja, é o tempo de subida. Se eu for pegar aqui na perspectiva horizontal, é como se fosse assim, é o tempo para chegar na metade do trajeto, tá? Reparem que o objeto não vai apenas subir, ele vai subir e depois vai descer. Então eu preciso fazer o quê? Já que esse movimento é no vácuo, já que nós não temos a força de arrasto dos fluidos, né? Não tem um atrito com ar, essas coisas, então o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Como é uma maneira bem prática de escrever isso? É só dobrar, né? É só pegar o valor e multiplicar por 2. Então foi exatamente isso aqui que eu fiz, ó. O tempo total, tá? Eu podia até ter colocado aqui T total, mas enfim, deixei assim, tá certo? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, esse termo, e vou apenas multiplicar. Esse x aqui não é variável não, tá, gente? Esse x aqui é de multiplicação. Repare então que eu também indexei, porque agora eu sei quanto é que vale o tempo, ó. Esse tempo aqui, ó, vale isso aqui, tá? Se eu quero saber o alcance total, então eu tenho que usar o tempo total, que é esse tempo aqui. No lugar de escrever a letra T, então, eu vou escrever esse termo aqui e eu vou escrever aqui. Pronto. Repare então que eu apenas substituí a equação 2 na equação 1. Só isso, tá bom? Eu mantive até a coloração original só para vocês não se perderem, ó. Eu estou falando aqui do vetor original, tá certo? Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apenas unir os termos semelhantes, tá? Ó, esse V tá aqui, tá todo mundo multiplicando, tem mais um V aqui, vai virar V quadrado, né? E o resto eu só vou reescrever, ó. Olha isso aqui, ó. Reparem que a única mudança realmente que eu fiz foi multiplicar esse V por esse V, que deu esse V quadrado aqui, ó. O resto eu apenas repeti. Lembrando que esse x não é uma variável, é uma multiplicação, então eu nem escrevi ele aqui, tá? Que é tudo multiplicação. Beleza, cheguei nesta expressão aqui e agora eu vou usar uma relação trigonométrica, tá? Que relação trigonométrica é essa? Essa aqui, ó. Eu tenho uma relação trigonométrica, né, que é uma identidade que os matemáticos chamam, né? Sempre que eu tiver 2 cosseno de θ vezes seno de θ, eu posso substituir pelo seno de 2θ, tá? Isso é apenas uma identidade trigonométrica.
Ah, professor, é obrigatório botar dessa maneira ou dessa maneira? Não, não é. Mas para deixar igual como os livros falam, né, e para deixar igual como eu prometi no início do primeiro vídeo, vamos fazer essa substituição. Então, no lugar de escrever esse termo, vamos escrever ó, seno de 2θ. Como é que fica a minha expressão final? Exatamente isso aqui, que é o alcance horizontal máximo para movimento oblíquo no vácuo. Beleza, galera? Eu espero então que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham assistido o primeiro vídeo também, tá? Para ficar como base. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, postem nos comentários. Se tiver outras equações da física que de repente vocês tenham curiosidade de saber a demonstração, postem aí nos comentários, porque aí eu posso tentar me programar direitinho para poder fazer aqui um videozinho bacana, organizadinho, né, de preferência em slide, né, que a letra fica mais bonita do que aqueles garranchos que eu escrevo, tá bom? Mas de qualquer forma, agradeço a presença de vocês, agradeço o like também que vocês puderem deixar, a inscrição de vocês, a recomendação e bons estudos!